Ok, voltamos. Ó, prometo que vai ser um pouquinho mais rápido, né? Estamos falando sobre Roma da Antiguidade, Império Romano, né? Estamos aqui no período da República Romana, tá? Então, esse conteúdo, ele é relacionado à unidade 6. Então, Antiguidade Romana, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o tema 2, sobre o processo de expansão romana, né? Como é que eles conquistaram ali o mar Mediterrâneo e alargaram o seu domínio além ali da Península Itálica, beleza? Já falamos aqui sobre essa sociedade dividida entre patrícios, plebeus e escravos. Falamos um pouquinho sobre a economia, sobre o fim dessa monarquia e agora nós falamos sobre, na aula passada, né, falamos sobre República Romana, sobre a importância do Senado e das diferentes magistraturas ali que vão organizar o sistema político romano, tá? Com diferentes funções. E aí, dentro dessa sociedade, o interior dessa sociedade, nós temos muitas disputas entre patrícios e plebeus. E ali no século V, né, nós temos uma série de avanços bem assim, né, aos pouquinhos, diante de muita luta, de muitas reivindicações, os plebeus, eles alcançam conquistas muito importantes, como por exemplo a determinação ali da lei das 12 tábuas, que regulava os direitos. Os plebeus, eles conquistam os direitos de se candidatar ao cargo de cônsul, eles conseguem, oh, aleluia, o fim da escravidão por dívidas, né? E outras ali conquistas muito importantes. Beleza, gente? E aí, dentro desse cenário, nós temos também, além das disputas, nós temos outras tensões também, tá? Tensões decorrentes em virtude dessa expansão territorial, né? Essa expansão territorial, meus amigos, ela não é pacífica, né? Alguns são estabelecidos por meio de acordos políticos, mas muito frequentemente Romano também gostava ali de uma violência. Então também foi feito a partir da violência, de maneira agressiva. Então nós temos o processo de expansão territorial. Então, ali em 298, território romano, bem tímido, né? Processo de expansão territorial que vai se alargando. Então, nós temos aqui, vai se expandindo aos poucos, né? Dessa região ao longo da Península Itálica, nesse período ali entre 298 a.C. a 201 a.C. Beleza? Nesse período aqui nós temos o processo de expansão territorial além da Península Itálica. Beleza? E aí nós temos a importância, já que foi estabelecida essa expansão territorial a partir do uso também da violência, isso significa que o exército tinha uma função muito importante, né? Era formado por soldados equipados, esses soldados eram treinados, eles tinham ali a importante responsabilidade de defender o território, mas eles também tinham essa função de atacar de acordo com os interesses de Roma, né? Esses soldados, eles tinham origens muito diversas e eram oriundos também dessas áreas conquistadas e falavam diferentes línguas, né? Então nós temos aqui a expansão de Roma além da Península Itálica, né? Então Roma e suas possessões aqui, ó. E aí depois nós temos o alargamento dessas fronteiras. Aqui no século I, nós temos esse território, esse domínio territorial para o norte do continente africano, para outras regiões do que a gente identifica como Europa e também para o Oriente Próximo. Beleza? Aqui a Ásia Menor, Turquia, né?
Nós temos aqui República Romana, processo de expansão que vai ganhar contornos mais nítidos, sobretudo depois das guerras púnicas, guerras com os cartagineses, né? Guerras púnicas porque eram como os romanos chamavam a população ali de Cartago, né? Cartago, desculpa. Então nós temos ali as guerras púnicas, vitória, né, dos romanos, que vão então conseguir estabelecer o domínio sobre o mar Mediterrâneo, que era muito importante para a expansão territorial, para o domínio do comércio. Nossa, minha letra é mais bonita do que isso, tá? Comércio. Beleza? Então Roma conquista ali após o fim das guerras púnicas, conquista a Macedônia, conquista a Grécia, Síria, Egito, né? Gália, então tem ali o mar Mediterrâneo, passa a ser conhecido como Mare Nostrum. Beleza, gente? Então, depois das guerras púnicas, nós temos o avanço ali territorial, o alargamento das fronteiras do território de domínio romano. E o avanço das conquistas, né, para Gália e outras terras. Então, no mesmo período ali nas guerras contra Cartago, os exércitos romanos avançaram em direção ali ao Mediterrâneo Oriental e dominaram as regiões ali, Egito, norte do continente africano, dominaram a Síria, Macedônia, né, Grécia, Ásia Menor, área da Judéia. Então, nós temos uma expansão territorial que ganha uma conotação que se amplia, sobretudo, após as guerras púnicas, né? Porque vai ser um momento ali depois da vitória dos romanos das guerras púnicas, né? Eles dominam o mar Mediterrâneo, ai, minha letra tá horrível, vou apagar. Mediterrâneo, beleza? E aí nós temos no século I a.C., né? Vitoriosa em todos esses embates, Roma já controlava a maior parte das terras em torno desse mar Mediterrâneo, né? Nesse século I, após a conquista ali na Gália, né? A Península Itálica e a região que hoje corresponde à França tornaram-se ali territórios de domínio romano. Beleza? Nós temos aqui também um quadrinho retirado do livro de vocês, que é uma história em quadrinhos bem interessante. Tem ali algumas incorreções historiográficas, mas que é bem legal a gente acompanhar a história de Asterix e Obelix, né? Que estão lutando contra o Império Romano. E aí nós temos um trechinho, um vídeo, Asterix e Obelix, uma história bem interessante. Se você curte, vale a pena acompanhar, tem ali um link no YouTube, tá? Então nós temos ali consequências dessa expansão romana. O que nós temos ali? Um enriquecimento dos patrícios, né? E aí você tem a ampliação dessa diferença, né, de riquezas entre patrícios, e você tem a ampliação do número de escravos. Você tem a concentração de riquezas, beleza? Então tem o enriquecimento de patrícios que tomaram as terras dos pequenos proprietários. Então tem uma concentração de riqueza, de terras. Os grandes proprietários, eles acumulam, eles conseguem, eles tomam as terras dos pequenos proprietários, tá? Porque os pequenos proprietários, eles eram requisitados ali para atuar na guerra. Ó, tu tem que participar da guerra, cara. Vamos lá, tá sendo recrutado para o serviço militar. Ele era obrigado a deixar ali a terrinha dele, ele perdia esse período da plantação, e aí quando ele voltava, ele não tinha recursos para continuar, ele pegava dinheiro emprestado, né? Muitas pessoas acabaram se endividando. E aí nós temos o aumento do número de escravos, que substituem a mão de obra livre. Por isso que uma das principais reivindicações dos plebeus era justamente acabar com essa escravidão por dívida. Então, essa República Romana, ela era cheia de tensões sociais, muitas tensões sociais, muitos conflitos sociais.
E nós temos ali tensões entre patrícios e plebeus, nós temos também tensões em virtude das demandas da população escrava, né? Então, nós temos ali o surgimento de uma nova classe, a classe equestre, ou dos cavaleiros, que eram plebeus enriquecidos com o comércio. Então, nós temos ali tensões entre patrícios e plebeus, tensões em virtude do processo de escravização desses plebeus que perderam as suas terras porque foram recrutados para o serviço militar. Então, tinha ali um descontentamento muito grande em virtude da ampliação do número de escravos, em virtude dessa escravização por dívidas. E você tem também um descontentamento dos plebeus que agora estão enriquecendo com o comércio e que querem maior participação política, passam a exigir mais do Estado romano, beleza? Então, nós temos aqui aumento da dependência da classe plebeia, que passa a exigir mais do Estado romano. E nós temos ali, essas tensões são ampliadas em virtude da aceleração do processo de urbanização, tá? Urbanização. Então, nós temos uma série de tensões, né? Sobretudo do ponto de vista ali de questões agrárias, questões sobre a terra, que também nos trazem importantes lições, né? Para pensar aqui no Brasil, sobre as tensões sobre terra, tensões em relação ao acesso à terra. Nós temos aqui movimentos populares que reivindicam o direito da população de ter acesso à terra, a plantar, a ter a sua propriedade, certo? Isso aqui no Brasil. Lá em Roma também existiam tensões nesse sentido, tá? Então, nós temos aqui transformações sociais, políticas, econômicas, que vão trazer conflitos, tensões no interior desse sistema republicano, né? Então, não estava tudo paz e amor, não, né? Tinham muitas disputas nessa sociedade, muitos conflitos, muitas tensões, ok? Então, nós temos aqui esses personagens aqui, que eram tribunos da plebe, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, né, que vão reivindicar ali os interesses no campo, aprovando ali a lei agrária, que foi uma importante conquista, limitando a extensão dos latifúndios, limitando ali a extensão da terra, né, e autorizava a distribuição de terra aos desempregados. É claro que isso gerou muita tensão, sobretudo os patrícios, né, proprietários, grandes proprietários de terra, vão ficar extremamente insatisfeitos com essa lei agrária, e é ali que vai levar o assassinato de Tibério Graco, que foi assassinado ali junto com seus partidários. E mais tarde o Caio Graco, seu irmão, aprovou outra lei muito importante, que aumentava a participação dos cavaleiros nessa administração, ou seja, está atendendo ali os interesses dos plebeus enriquecidos na administração do Estado, e também conseguiu aprovar outra lei fundamental, que foi a lei frumentária, no qual o Estado subsidiaria alimento aos cidadãos mais pobres, né? Mas que depois, em virtude da oposição, ele acaba tirando, né, sua própria vida, acaba morrendo. Então, nós temos ali uma série de disputas, de tensões no interior desse período republicano, e tem também revoltas de escravos, que ficou conhecida ali como a revolta de Espartaco. Então, era uma sociedade bastante conflituosa, um processo de expansão territorial. Coloquei aqui diferentes vídeos, né, sobre aqui um trechinho da revolta de um filme de Espartacus, né? Fala um
pouquinho sobre esse processo de revolta, mas o que é importante a gente colocar na nossa cabeça sobre o período republicano? É um período de alargamento das fronteiras territoriais, mas é um período também marcado pela urbanização, pelo êxodo, pela saída das pessoas do ambiente rural para as cidades. E é um período também em que as tensões sociais elas se ampliam, né? Aumentam os descontentamentos, as disputas, a concentração de riquezas, né? Então você tem ali as reivindicações dos plebeus que demandavam de maior participação política, beleza? Então a República Romana foi assim recheada de conflitos, de tensões, de disputas, de revoltas, de assassinatos. Beleza, gente? Show? Então eu fico por aqui. Até a próxima.